Então, do ponto de vista farmacocinético, só para a gente entender o porquê, um pouco do porquê o fentanil, né? A gente tem, o fentanil tem características desejáveis, que é a meia-vida curta, né? Que muitos deles têm, mas o fentanil tem uma meia-vida curta o suficiente, né? E por que meia-vida curta é uma norma nos fármacos de suporte avançado, né? E com a sedanalgesia também não é diferente. Porque justamente é um paciente que ele precisa de uma titulação de doses muito fina, né? Você controla o nível de sedação pela velocidade da infusão contínua, né? Ou seja, ter uma meia-vida curta é muito desejável, porque se você errou a mão, você consegue reduzir a velocidade de infusão, né, na bomba infusora, e os níveis plasmáticos eles caem mais rapidamente. Então, para um paciente muito dinâmico, como o da terapia intensiva, esses fármacos de suporte avançado terem meia-vida curta é muito, muito desejável, porque você consegue suspender quando necessário, né, e o efeito acaba rápido, diminui rápido. Né? Então, a titulação de dose ela fica muito fina. Se você imagina se você errasse a dose de uma metadona, por exemplo. Nossa, dei demais. Então, você vai ter que esperar, senta e espera, né, o efeito, o organismo metabolizar, né, e com essa titulação de doses fica muito mais difícil. Né? Então, você, vou recorrer à naloxona. Tudo bem, mas aí você vai ficar maluco controlando isso com naloxona, metadona, naloxona, né? Então, é desejável. Mas também não pode ser tão curta, né? Ao ponto de, por exemplo, o enfermeiro vai trocar, né? Acabou o frasco de fentanil lá, manipulado, né, da bomba infusora, ele vai trocar, o tempo dele trocar o frasco, o paciente acorda em minutos, né? Você começa a sentir dor em minutos. Ou seja, a gente tem o remifentanil, sulfentanil e alfentanil, que são usados em outros contextos, né? São usados em um contexto de cirúrgico e tal, onde você quer que a recuperação cirúrgica seja muito rápida. Foram algumas horas ali onde o paciente foi sendo analgesiado para aquela cirurgia e você quer uma recuperação rápida, né? Agora, essa recuperação para o paciente de ventilação mecânica ela não é em minutos, né? Em horas, né? Então, essa meia-vida de 2 a 4 horas, a depender do metabolismo hepático, isso é muito importante, né, que pode estender essa meia-vida, ela é muito importante. Então, imagina assim, a gente, numa época como o Covid, que você diminuísse, ficasse sem fentanil e precisasse usar o remifentanil. Ia ser muito difícil para as equipes de enfermagem gerenciarem isso, porque qualquer interrupção, entrou ar na bomba, acabou o frasco e tal, elas tinham que trocar muito rápido ao ponto do paciente acordar e ter problemas de adaptação à ventilação. Então, não são sedativos, opioides muito práticos e muito adequados para o uso em terapia intensiva, em ventilação mecânica nesse contexto, certo? Então, isso é uma questão importante também. E a morfina, né, ela até pode ser usada, já foi usada em muitas épocas, mas ela tem a desvantagem de ter um metabólito ativo e ter né, com isso, um efeito mais prolongado, além de ser mais passível de provocar liberação de histamina, né? Ou seja, mais prurido, até hipotensão mesmo. Então, a morfina tem um potencial hipotensor um pouco maior do que o fentanil, além dessa duração de efeito maior pelo seu metabólito ativo. Então, o fentanil acaba sendo o opioide de escolha, né, na sedanalgesia e terapia intensiva. Bom, dos benzodiazepínicos, a gente também, né, lembrando o mecanismo, né, ele é um modulador alostérico dos canais de receptores GABAérgicos, ou seja, ele depende do GABA para aumentar o influxo de cloreto na célula, aumentando a hiperpolarização, e esses neurônios GABAérgicos que são estimulados, né, têm a sua condução aumentada pelos benzodiazepínicos, podem atuar tanto em inervação glutamatérgica, como suprimindo, né, inervação glutamatérgica, noradrenérgica ou serotoninérgica. E cada um desses, dependendo de qual tipo de via que é inibida, isso explica os efeitos anticonvulsivantes, em determinadas situações, sedativos e ansiolíticos dos benzodiazepínicos. Mas, no geral, os benzodiazepínicos têm uma vantagem, né, de não provocarem tanta depressão respiratória, a menos que eles estejam associados com outros fármacos
depressores, que aqui no caso, eles sempre estarão acompanhados, né, a maioria das vezes vão estar acompanhados dos opioides. Então, eles também colaboram para a depressão do sistema nervoso central e dos centros respiratórios por estarem na presença dos outros, mas são muito mais seguros do que no passado usávamos os barbituratos, por exemplo, no que diz respeito a essa supressão. E a gente tem, né, do ponto de vista farmacocinético, o midazolam, com a meia-vida curta, mas também é muito sujeito às variações de metabolismo, né, de metabolismo hepático, principalmente, o lorazepam também, que lá fora também, eventualmente, é utilizado, né, como benzodiazepínico, e o diazepam, que não é adequado para esse uso, justamente pela sua meia-vida muito longa e a presença de metabólicos ativos, pela mesma lógica que eu falei, da necessidade da facilitação dessa titulação de doses, né? Então, isso é muito importante também, ser de meia-vida curta, né? E não tem tantos efeitos sistêmicos em outros sistemas quanto os opioides, e tendo seu efeito restrito principalmente ao sistema nervoso central, com algum efeito relaxante muscular e algum efeito hemodinâmico, mas muito pequeno. Já o propofol, ele tem propriedades anestésicas, né? Então, ele é um medicamento que ele suprime sozinho, é capaz de suprimir sozinho os centros respiratórios, em doses altas ele tem efeito anestésico, e por isso também tem mais efeitos hemodinâmicos, hipotensores, né, em doses altas do que o midazolam, né? Por outro lado, vários estudos e vários guidelines hoje em dia, né, já se sabe que o propofol, como sedativo principal em pseudoanalgesia UTI, ele tem alguns benefícios em vários desfechos, como desmame, facilidade de desmame, sequelas neurológicas pós-extubação, delírio durante a pseudoanalgesia ou após também. Então, o propofol hoje, ele é meio que, em muitos casos, ele é visto como primeira escolha por essas vantagens, apesar de ser, em doses mais altas, produzir mais depressão do sistema nervoso central do que o midazolam. Então, aí temos um certo equilíbrio de vantagens e desvantagens, meio que apontando na diferença entre usar midazolam e propofol como sedativo principal, né, em terapia intensiva. Então, a gente tem, né, uma questão também do propofol, que é o recipiente do propofol, ele é uma emulsão lipídica, né, ele é muito lipofílico, né, tipo, botei a carinha aí dele, da estrutura, para a gente lembrar, né. Então, e para isso ele precisa ser veiculado uma emulsão óleo em água. Então, isso provoca, né, faz com que ele seja um fármaco, né, um medicamento, né, no caso é um fármaco, né, medicamento, a forma farmacêutica, que no uso prolongado em doses altas pode gerar hipertrigliceridemia, que pode resultar em pancreatite. Então, um dos parâmetros a serem monitorados, né, aí já uso, né, aí já vem a utilidade disso, né, para quem usa propofol, né, pacientes em uso de propofol em doses altas em períodos longos, né, uma monitorização dos triglicerídeos aí é bem importante para esses pacientes, e também em paralelo, né, porque é o problema da hipertrigliceridemia, não é os triglicerídeos estarem altos per se, não é o risco cardiovascular, como a gente intuitivamente pode pensar, né, porque não é placa de ateroma que vai aparecer em dias de CTI, mas é o risco de pancreatite aguda. Esse sim é um risco de curto prazo, né, hipertrigliceridemia aguda, induzida pelo uso do propofol. Então, a avaliação das enzimas pancreáticas também, periodicamente, pode ser bastante relevante e pode ser um antecipador dessa toxicidade, ou seja, monitorar a toxicidade do uso de propofol em doses altas em tempos prolongados. Então, isso para o acompanhamento farmacoterapêutico é uma coisa a ser considerada, tá?